Fala, cabeção! Bem-vindos ao quadro Minha Dúvida. O nome é esse porque a dúvida é minha. Mas olha que loucura, a dúvida é minha, eu faço uma pergunta no meu history, você responde, depois eu também respondo essa dúvida que é minha e você vai ver que ela também é sua dúvida e avalia justamente o comentário e a resposta de cada uma das pessoas que interagiram. A primeira dúvida foi uma pergunta que eu fiz o seguinte: relacionada ao tema atual, fala sobre o coronavírus. Eu fiz um caso hipotético onde eu falei que você tem R$ 1.500 e você tem duas opções para doar. Você tem R$ 1.500 para doar, eu vou te dar duas opções. O que você tinha que escolher? O quanto você coloca em cada uma das opções. Poderia colocar todo o dinheiro numa opção e nada na outra, meio a meio, 20 para um, 80 para outra, enfim. Você tinha 1.500 e tinha que distribuir exatamente da maneira que você achar mais justa e a maneira que você acha mais coerente entre as duas opções. A primeira opção, você está vendo, fala que Júlia tem 7 anos e o irmão dela, Ricardo, tem 17. Ambos perderam o pai e a mãe por culpa do coronavírus. Olha só. E os ficaram órfãos e estão passando por dificuldades financeiras e não tem a quem recorrer. Essa era a opção 1. O quanto você quer doar dos 1.500 para essa opção 1? A opção 2 fala de um hospital que está passando por dificuldades financeiras e precisa de mais dinheiro para adquirir mais respiradores para evitar futuras mortes de coronavírus também, né? Então é a mesma coisa, fez uma vaquinha online do quanto você doaria. No fundo, você tem que escolher desse 1.500, vai quanto para essas duas crianças e o quanto vai para o hospital, todos afetados de uma maneira ou de outra pelo impacto do coronavírus. Antes de falar do resultado, o que se espera dessa resposta? A gente pensando como pessoas racionais, como econs, que a gente chama caras que pensam na economia, no número, na estatística. Ele vai agir de forma racional. E o que é de forma racional? Quando você pensa em um hospital, você vai ajudar a comprar um respirador, você está contribuindo para salvar várias vidas. Não é uma, duas, três. Todo mundo que usar esse respirador ao longo da história está sendo salvo por esse dinheiro que você contribuiu. Agora, quando você ajuda essas duas crianças, está ajudando-as a comer, por mais que você vai dar R$ 1.500 todo para essas crianças, e elas consigam comer 1, 2, 3, 4 meses, o que for, você está salvando duas pessoas. Então, racionalmente, é muito mais inteligente você colocar todo o dinheiro no hospital, sendo que o ponto de equilíbrio é você fazer uma conta de qual a vida útil, isso aí já é muito matemático, muito louco, mas isso é a racionalidade, qual a vida útil do respirador, quantas vidas ele vai salvar, e aí você pondera duas vidas, sei lá, vamos imaginar que o respirador vai salvar 98 vidas, então a gente tem um total 100 vidas salvas por 98 o respirador e 2 para as crianças. Então você doaria 2% para as crianças e 98% para o hospital. Mas isso é muito louco, né? Fazer todas essas contas, ninguém pensa nisso. Exatamente a minha pergunta era para saber como você pensa. Bom, vamos ao resultado então. Mais de 250 pessoas responderam a essa dúvida. Muito legal, bacana, então é uma amostra muito legal. Dessas 250 pessoas, eu fiz a divisão desse R$ 1.500. Acredita que aproximadamente 60%, que daria, na verdade, R$ 870, quase 60%, que daria R$ 900 no caso, escolheu colocar a parte do dinheiro maior, né, 60% do dinheiro, a maioria das pessoas, para as duas crianças. Olha só que loucura. Então, 60% do dinheiro foi destinado para as crianças e a minoria foi para o hospital. Isso é a média ponderada dessas 250 doações que nós tivemos nesse exemplo hipotético. Bom, o que explica isso? Bom, isso pode ser explicado de diversas maneiras. A principal explicação dela é uma teoria de um cara que ganhou um Nobel de Economia comportamental, Richard Taylor, e o Richard usa um dos temas que o Richard aborda em relação à economia comportamental é o fato da vítima identificada. O que é a vítima identificada? A teoria é que quando eu conheço a vítima, nome, história, sei quem é, eu me identifico, essa vítima identificada, e eu também me identifico com ela, gera uma empatia, não é apenas uma estatística, um número, vou reduzir o número de mortos. Eu estou evitando a morte dessas duas pessoas que eu conheço. E isso traz para as pessoas um senso de empatia, como eu disse, ou de paixão, que ele perde a racionalidade e a emoção passa a tomar conta da razão. A gente toma uma decisão talvez muito mais com o coração, como se o coração tomasse decisão, mas muito menos de forma racional.
Para colaborar e você entender bem isso, eu vou colocar aqui para você duas frases de duas pessoas totalmente antagônicas, totalmente distintas, né, contrárias, uma pessoa que defendia a vida e outra que não tinha tanto amor assim pela vida, né? A primeira vamos começar com a pessoa que não tinha tanto amor, Stalin. Stalin falou o seguinte: a morte de uma pessoa é uma tragédia, mas de 1 milhão de pessoas é estatística. Olha que loucura. Olha o que ele quis dizer. Quando morre uma pessoa, a gente fica preocupado. Puta, morreu fulano, ciclano, ele tem nome, é uma vítima identificável. Quando é 1 milhões, é uma estatística. Quantas pessoas morreram com coronavírus? Quantas pessoas morreram na Segunda Guerra? Quantas pessoas morreram no atentado do World Trade Center? Vira tudo estatística. Na outra ponta, uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que é uma santa, né? Foi santificada. Madre Teresa disse o seguinte: se eu olhar para a massa, não farei nada. Se eu olhar para uma pessoa, farei algo. Então, exatamente na linha contrária, agora eu não estou falando em matar, eu estou falando em ajudar, mas o raciocínio é o mesmo. Se eu olhar o todo, eu vou ignorar, porque o todo é estatística. Se eu olhar para uma pessoa, eu vou conseguir salvar. Ambos as frases, né, vamos colocar assim, elas vêm ao encontro da teoria da vítima identificável. Quando a gente olha uma pessoa, um caso específico, a gente se identifica com ele melhor do que olhando as estatísticas. Como isso pode ser aplicado à economia, a finanças, ao mundo como um todo? De todas as maneiras possíveis. Eu poderia colocar, por exemplo, pensando lá numa vida dentro do cenário de coronavírus, ao invés de ficar falando para as pessoas não saiam de casa porque as pessoas estão saindo de casa, está aumentando o contágio, aumentou em 120%, hoje batemos o recorde de número de pessoas contagiadas, de morte e tal. A chance de convencer uma pessoa a não sair de casa com dados estatísticos é muito menor do que se eu simplesmente pegar o caso de uma única pessoa, não estou olhando a massa, que saiu de casa, pegou o coronavírus e veio falecer. Olha que loucura. Eu vou pegar essa história, eu vou contar essa história como foi de uma única pessoa, vou focar nessa história dessa pessoa e eu vou publicar essa história e a chance de convencer as pessoas a não saírem de casa é muito maior do que falando que aumentou simplesmente, que dobrou o número de mortos, que é estatística. O número de mortes é muito maior quando eu falo que teve 1.000 mortes em um dia. Mas mostrando uma única morte, eu posso convencer as pessoas de melhor maneira, porque vai gerar um caso identificado. Dentro de finanças, isso também pode ser explorado de uma forma simples, né? Eu posso, por exemplo, colocar lá que, ao invés de colocar uma informação genérica, tipo os fundos do banco, do meu banco, né? Eu sou lá Banco do Brasil, Itaú, Santander, não importa. Os fundos tiveram foram os melhores ranqueados do Brasil. Babosela. Os nossos fundos cresceram 20% a mais que o mercado. Babosela. Não vai conseguir trazer a estatística. Agora, se eu faço o seguinte, esse fundo específico aqui foi o melhor fundo entre todos os fundos dos gestores e rendeu exatamente tanto por cento. Agora eu estou falando de um cara específico, eu estou falando de um fundo específico e melhor ainda, se eu trazer pessoas para isso, falar esse fundo aqui no qual fulano de tal investe, o meu amigo investe, você consegue trazer essa pessoalidade para o negócio e você tira a estatística e você personaliza e consequentemente você melhora a sua informação. Bacana? Gostou dessa dica? Então, eu vou fazer mais perguntas. Fique ligado, me siga lá no Insta se você quiser responder, né, fazer parte dessa estatística da resposta, e também vou publicar no YouTube e sempre no IGTV, vou publicar essas respostas para que a gente possa interagir, comente aí, compartilhe, faça o que você achar melhor e lembre-se, né, fique em casa se você puder. Um abraço e a gente se encontra na próxima dica, ok? Um abraço, até a próxima.